noite a todos, tá? Boa tarde ou bom dia, não sei que horas que os senhores irão assistir essa aula. Nós vamos, a partir de agora, começar a estudar tumores relacionados ao sexo feminino. É muito importante eu frisar que, como está sendo uma aula gravada, eu vou fazer várias aulas, pequenas aulas, para não ficar muito maçante e para dar, um tamanho que dê para realizar o upload, tá ok? Então, vamos dar início, tá ok? Então, nós vamos estudar os tumores relacionados ao sexo feminino. Os tumores são as lesões mais importantes da mama feminina, embora possam surgir a partir das estruturas do tecido conjuntivo ou estruturas epiteliais. É o último que dá origem às neoplasias comuns da mama, tá ok? Então, os tumores da mama, eles podem surgir de estruturas do tecido conjuntivo e de estruturas do tecido epitelial, sendo que os mais comuns tumores de mama surgem de estruturas epiteliais, tá ok? É muito importante. O carcinoma de mama surge normalmente no quadrante externo superior e dissemina-se primeiramente para os linfonodos axilares. Entretanto, as lesões mamárias mediais podem drenar através da parede torácica para os nodos ao longo da artéria mamária interna. Em seguida, em ambos os casos, os linfonodos supraclaviculares e infraclaviculares podem ser semeados. Em alguns casos, as células cancerosas parecem atravessar os canais linfáticos dentro dos linfonodos imediatamente próximos para serem capturados em linfonodos subsequentes, produzindo as chamadas metástases saltadas. As células podem atravessar todos os linfonodos, alcançando finalmente o compartimento vascular por meio do ducto torácico. Na figura 1, nós podemos aqui observar, na figura 1, tá ok? Nós podemos observar na figura 1 o fibroadenoma da mama, tá ok? O pequeno tumor de cor acastanhada, encapsulado, é agudamente demarcado a partir do tecido mamário mais branco. Na figura 2, nós temos a superfície de corte de um carcinoma ductal invasivo da mama. A lesão é retraída, infiltrando a substância da mama e a palpação era dura como pedra. O fibroadenoma, tá ok? É a neoplasia benigna mais comum da mama feminina. É um tumor bifásico, composto de estroma fibroblástico e glândulas revestidas por epitélio. No entanto, apenas as células do estroma, prestem bem atenção, apenas as células do estroma são clonais e verdadeiramente neoplásicas. Os fibroadenomas geralmente aparecem em mulheres jovens, com pico de incidência na terceira década de vida. Geralmente manifestam-se como massas móveis, isoladas e distintas. Pensa-se que um aumento absoluto ou relativo do estrogênio contribui para o seu desenvolvimento. Além disso, os fibroadenomas podem aumentar tardiamente no ciclo menstrual e durante a gravidez. Após a menopausa, eles podem regredir e calcificar. Tá ok?
Agora nós temos a figura, tá? Na verdade, nós temos um mosaico com 3 figuras, onde a figura A, tá ok? A figura A, tá? A figura A, tá? É uma radiografia que mostra uma massa bem circunscrita, tá? Uma massa bem circunscrita, tá ok? Característica, ó, massa bem circunscrita. Já na figura B, é uma imagem macroscópica, bem circunscrita, firme e elástica. Está claramente demarcada a partir do tecido adiposo circundante, tá ok? Tecido adiposo circundante. Na figura C, é uma micrografia. A proliferação do estroma intralobular pode ser observada comprimindo as glândulas aprisionadas, criando uma borda que empurra e é claramente delineada a partir do tecido normal circundante. Tumor maligno são chamados de cânceres de mama, tá ok? Os fatores de riscos, eles podem ser considerados fatores bem estabelecidos e nós temos outros fatores possíveis. Dentro dos fatores estabelecidos, nós vamos ter a geografia, nós vamos ter a idade, nós vamos ter o histórico familiar, o histórico menstrual, gravidez, doença da mama benigna, tá ok? Então, vamos repetir. Dentro dos fatores de risco, nós vamos ter os fatores bem estabelecidos e outros fatores possíveis. Dentro dos fatores bem estabelecidos, nós temos a geografia, idade, histórico familiar, histórico menstrual, gravidez, doença da mama benigna. Geografia varia em áreas diferentes. Idade aumenta após os 30 anos. Histórico familiar. Se eu tiver um parente em primeiro grau com câncer de mama, eu vou ter um risco relativo de 1,2 a 3% de chance. Se eu tiver um parente de primeiro grau, tá ok, com câncer de mama, na pré-menopausa, eu tenho um risco relativo de 3,1%. Se esse câncer foi na pré-menopausa e bilateral, ou seja, nas duas mamas, tá ok? Nas duas mamas, esse risco praticamente que triplica. Ele vai de 8,5% a 9,0% de chance. Se for pós-menopausa somente, vou ter um risco de 1,5%. Se na pós-menopausa for um câncer bilateral, ou seja, nas duas mamas, esse risco praticamente quadruplica, indo de 4,0% a 5,4%. Tá ok? No histórico menstrual, eu vou ter a menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação. Se for a menarca com idade inferior a 12 anos, vai ter uma chance de um risco relativo de 1,3%. Se a idade da menopausa, ou seja, a última menstruação, for maior que 55 anos, esse risco passa de 1,5 a 2,0% de chance. Gravidez.
Se o primeiro parto for entre 25 e 29 anos, eu vou ter um risco relativo de 1,5%. Se o primeiro parto for após os 30 anos de idade, esse risco aumenta para 1,9%. Se o primeiro parto após os 35 anos, esse risco aumenta de 2,0% a 3,0%. Se for nulípara, ou seja, se a mulher nunca teve filhos, então esse risco é de 3,0%. Doença da mama benigna, são aquelas doenças da mama, né, não proliferativa, sem atipia, vai me dar um risco relativo de 1,6%. Doença proliferativa com hiperplasia atípica, né, vai me dar um risco maior do que 2%. E se for carcinoma lobular in situ, vai me dar um risco de 6,9% a 2,0%. Tá ok? Outros fatores possíveis, nós temos o estrogênio exógeno, que pode vir através de alimentação ou produtos de limpeza, ou produtos cosméticos, os contraceptivos orais, que são as pílulas anticoncepcionais, obesidade, que é não somente o IMC, mas sim o percentual de gordura acima do normal, dieta altamente gordurosa, consumo de álcool e fumo. Um dado importante que nós devemos, né, perceber nesse quadro de fator de risco é que os outros fatores possíveis estão ao nosso controle. Agora, os fatores bem estabelecidos, não. Os fatores que são bem estabelecidos, nós não temos controle sobre ele. Eu não posso controlar quanto vai ser a minha primeira menarca. Eu não tenho controle sobre isso. Um controle direto, não é mesmo? Mas a minha filha, eu posso, né, protegê-la de estrogênios exógenos, tá ok? De produtos que trazem dentro da sua formulação hormônios sintéticos, tá ok? Ou substâncias análogas aos hormônios sexuais. Então, se eu consigo proteger a minha filha, né, desses produtos, eu posso, né, adiar sua menarca e assim protegê-la, tá ok? Ou pelo menos evitar um fator de risco a mais. Chegamos ao fim desta aula. Agradeço a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula.